Bom dia, meus irmãos. Espero que todos estejam bem em seus lares em mais um domingo em que nós estudaremos mais uma lição da nossa escola dominical, do nosso programa, que neste trimestre está utilizando o currículo da editora Cultura Cristã, mais precisamente a revista intitulada Deuses Demais. Esta revista é de autoria do reverendo André e do reverendo Mauro. E nesta lição de número 8, nós temos como texto básico uma passagem que encontra-se no livro do Gênesis. E no livro do Gênesis, o capítulo 11, do verso 1 até o verso 9, onde nós faremos a leitura neste momento. Convido você que está com sua Bíblia, que abra e acompanhe a leitura deste trecho da Escritura Sagrada. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos ao nosso Deus. Senhor, queremos pedir que nos ajude no estudo deste trecho da Tua Palavra e na aplicação do ensino que a Tua Palavra tem para a nossa vida, para nossos corações. Contamos mais uma vez com a costumeira atuação do Teu Espírito Santo, iluminando-nos para que tenhamos uma compreensão e uma aplicação fiel da Tua Palavra. Esta é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tecnologia. Desde acender e apagar uma lâmpada até este vídeo que você está assistindo agora, nós usamos tecnologia. E a tecnologia, ela é antiga. A tecnologia teve sua origem na ordem do Senhor ao homem, lá no primeiro capítulo do Gênesis, verso 28, onde o homem recebe a ordem do Senhor de dominar toda a obra da criação. E o homem fez bem isto. E o homem começou desde Lameque, Jubal Caim, produzir os primeiros instrumentos musicais, dominar propriamente dito já o bronze e o ferro. E esta sua habilidade foi
se desenvolvendo e na construção da arca nós temos um momento histórico marcante, onde bastou o Senhor dar a Noé as medidas da arca e algumas informações acerca de qual deveria ser a sua condição para abrigar os animais, e Noé prontamente obedeceu ao Senhor e usou de toda a tecnologia do seu tempo para construir uma arca, obedecendo os critérios que o Senhor mesmo estipulou. E Noé fez isto muito bem. E glorificou a Deus com o conhecimento, com a tecnologia que utilizou para a construção da arca. Mas a passagem que nós temos hoje, e que é o texto básico da nossa lição, mostra um uso da tecnologia, alguns anos depois, um uso um pouco diferente. Se nós percebemos, nós temos aqui um homem conhecido Nimrod, que construiu uma torre, utilizou da tecnologia para fazê-la, com tijolos, com betume, todo o conhecimento que tinha à sua disposição naquele tempo, mas para fazer uma enorme torre, uma torre que pudesse chegar até os céus. E, por intermédio desta torre, o nome dele e de seu reino fosse conhecido, fosse glorificado. E desta forma, nós temos com Nimrod um uso diferente da tecnologia. Se Noé utilizou de todo o recurso tecnológico do seu tempo para agradar a Deus e glorificar a Deus, em Nimrod, na construção da Torre de Babel, nós temos um homem usando da tecnologia para alcançar os seus próprios objetivos, para que o seu nome fosse conhecido por toda a terra. Nimrod tem o seu registro ainda no capítulo 10, e mais precisamente do verso 9 até o 10, nós temos o registro de que foi em Babel que ele começou o seu reino. Nimrod utilizou de toda a tecnologia para engrandecer o seu próprio nome. Diante disso, nós temos o uso nas Escrituras da tecnologia. O primeiro uso de Noé para glorificar a Deus. O segundo uso de Nimrod para enaltecer o seu próprio nome. Diante disto, nós temos a tecnologia como uma ferramenta, como um instrumento dado por Deus ao homem,
que pode ser usado tanto para glorificar a Deus, quanto para transformar o homem em seu próprio ídolo. E desta forma, nós compreendemos que ela pode ser usada de maneiras diferentes. E nesta direção, nós retomamos ao que conhecemos no verso 28 do capítulo 1 de Gênesis. Ora, se formos até este verso 1 do capítulo, esse verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos um pouco no verso 26, mais no verso 28, mais detalhadamente, a ordem do Senhor para que o homem dominasse toda a obra da criação. E esta ordem deveria ser cumprida, e não o inverso dela. O que nós temos com Nimrod é a tecnologia sendo usada pelo homem de tal maneira que ela se transformou em seu próprio ídolo, forjando o seu próprio nome. Tudo isso por meio da tecnologia. Diante disto, é importante lembrar que a tecnologia foi criada por Deus para que o homem pudesse dominá-la e não ser dominada por ela a ponto de fazer-se juntamente com ela ídolo, a ponto de usar de todos os recursos para que se transformasse num verdadeiro ídolo. E isso é muito importante para nós nos dias em que nós vivemos, porque a ordem do Senhor precisa ser considerada por nós. A ordem do Senhor precisa de ser sempre lembrada por nós e não permitirmos que esta tecnologia venha a exceder em nossa vida a ponto de nos vermos ídolos, nos vermos diante dela como uma peça sem a qual não conseguimos viver. E o seu uso sendo feito para atender os interesses somente nossos, descontroladamente. E é sobre isto que nós gostaríamos de considerar este uso descontrolado desta ferramenta que causa a aparência de que não temos o controle mais sobre ela. Não temos mais controle sobre os efeitos dela sobre nós. E isto é uma orientação que precisamos ter. Dominai e não seja dominado. Este domínio dela é permitido por uma falta de domínio próprio nosso, a ponto que ela vai assumindo espaço em nossa vida, vai controlando o nosso tempo, até
aquele tempo que nós precisamos dedicar de uma maneira muito particular ao Senhor. E quando isto acontece, o que nós temos é um domínio da tecnologia sobre nós, impedindo que aquelas ações, aquele tempo que deveríamos utilizar para glorificar o Senhor, está sendo usado para glorificar a nós mesmos. E a tecnologia é o meio pelo qual nós fazemos isto. Portanto, amado irmão e irmã, a tecnologia, seja ela nos meios mais comuns, como a TV e suas programações, o celular e os seus recursos, o computador, esses instrumentos que veiculam por meio da tecnologia várias opções, desde o entretenimento até o conhecimento bíblico, como nós estamos aqui agora, precisa de estar sob o nosso domínio. Pois o mandato do Senhor, eu repito, é para que dominai e não seja dominado pela tecnologia e seus programas, suas agendas, suas atividades, suas propostas, suas programações. Mas é importante lembrar que a razão de sermos, em algum caso, dominados e não dominarmos, se dá por causa do efeito do pecado em nós. O efeito do pecado na humanidade se dá em oferecer, por meio da tecnologia, atividades, programações, entretenimentos que não agradam a Deus. A consequência do pecado leva também ao descontrole, ao vício, à ausência de domínio para lidar com as ofertas que nós encontramos por meio da tecnologia. Enfim, a nossa natureza pecaminosa é vulnerável e nos faz homens e mulheres susceptíveis a este pecado, ao pecado de ausência de domínio próprio, ao pecado do descontrole, e transformarmos aquilo que o Senhor permitiu que conhecêssemos de uma ferramenta, de um conhecimento para glorificar o Senhor, para uma ferramenta, um conhecimento para glorificar a nós mesmos e atender aos nossos próprios anseios. Por isso, nós, enquanto servos do Senhor, enquanto homens e mulheres que conhecemos a vontade do Senhor e sabemos que o Espírito Santo mora em nosso coração, está em nós para nos fortalecer a dominar nossos impulsos e lembrar sempre que diante de uma proposta que desencadeará o descontrole, a
perda do controle sobre nosso tempo, nós podemos dizer não e utilizar deste recurso, utilizar da tecnologia para glorificar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Tanto as redes sociais, que são itens oferecidos pela tecnologia, e quem sabe um dos mais comuns e usados, a TV, o celular. Devemos olhar para estas criações com o pensamento, com o conhecimento de que eles existem, para que dominemos nossos impulsos e não transformemos os recursos que eles disponibilizam em recursos para atender nossos impulsos descontrolados. E desta forma, dominar tudo que o Senhor colocou para que dominássemos. Tudo que o Senhor permitiu que fosse descoberto, que fosse construído para o nosso benefício, de maneira a sermos ajudados por eles e não sermos prejudicados. Por isso, amado irmão e irmã, é importante que você reflita acerca do uso que você está fazendo da tecnologia. Nós falamos aqui muito acerca da TV, do celular e do computador, mas existem outros que também estão disponíveis e que podem se transformar em usos inapropriados, usos da tecnologia que não agradam a Deus, que não glorificam o nome de Deus. A tecnologia é para glorificar o nome de Deus. Para nós, os cristãos, o seu uso tem este fim: e não permitir que a nossa mente, que o nosso coração seja de tal maneira controlada pelas ofertas e as atividades que são disponibilizadas pela tecnologia, que passemos a transformá-la num meio para o atendimento de nossos desejos, de nossos hábitos, de nossos vícios, que descontroladamente nos assediam. Assim, amado irmão e irmã, é importante que você reflita. A tecnologia tem sido para você uma bênção? O uso que você tem feito das redes sociais, o uso que você tem feito das propostas de entretenimento, o uso que você tem feito da TV, tem sido para glorificar a Deus? Enfim, você tem seguido o exemplo de Noé ou de Nimrod com Babel? Você tem construído uma arca para a glória de Deus ou uma Babel para enaltecer o seu próprio nome?
Precisamos enfrentar a realidade da tecnologia em nossas vidas e jamais esquecermos que a tecnologia é uma ferramenta para ser usada em favor da glória de Deus. Devemos dominá-la e não sermos dominados por ela. Gostaria de encerrar esta aula com um texto que nós encontramos em Provérbios capítulo 25, verso 28. E lá no capítulo 5, verso 28, nós encontramos as seguintes palavras: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, para que sejamos encontrados fazendo o bom uso de tudo que o Senhor nos concedeu. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nos ajude a usar da tecnologia para glorificá-lo. E se porventura não temos feito isso, rogamos, Senhor Deus, que nos perdoe, que nos abençoe, para que nossa vida seja para glorificá-lo, por meio da obra da criação, por meio da tecnologia, enfim, por meio de tudo o que o Senhor tem nos concedido. Esta é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenham um bom dia do Senhor. Até mais à noite.